Ok. Prontinho, André, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Muito bom. Obrigado. Então, ah, eu queria falar um pouquinho sobre hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do que não é fé. E aí a gente vai deixar um pouco assim, um drama no ar, para depois, amanhã, a gente responder o que é fé, né? Então, se alguém está pensando em não aparecer amanhã, você só vai entender o que não é fé. É, e esse é um assunto que tem incomodado muita gente. Por quê? Muitas vezes a gente quer exercitar a nossa fé e a gente acaba errando, às vezes por um exagero, às vezes a gente coloca, às vezes até a nossa vontade na vontade de Deus e a gente pensa que isso é fé, né? Às vezes a gente está com algum problema, alguma situação e a gente ora quase que é, quase que torcendo o braço de Deus, assim, né? Tipo assim, vai acontecer. E às vezes isso não é fé. Às vezes a gente precisa de exercitar mais a confiança em Deus, ao invés de isso que nós pensamos ser fé. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 18, verso 8. Olha só o que que diz aqui. Lucas 18, 8. Deixa eu abrir aqui. Alright. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha que pergunta difícil de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? O que que esse verso nos diz sobre os últimos dias? Eu acho assim que no mínimo diz que nos últimos dias haverá uma crise de fé, né? Quando Jesus vier, será que ele vai encontrar fé? E eu estou aqui pensando que eu exercito a minha fé. É, então, o que que é essa fé? Ou o que que não é essa fé? Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que se parecem com fé, tem o cheiro de fé, tem o gosto de fé, mas não é fé. Efésios 2:8, vocês conhecem muito bem esse verso, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma das coisas que esse verso nos ensina é que a fé não é natural. Você não tem fé naturalmente. Fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus é tão bom que até a fé ele te dá. Ele é tão bom que até o arrependimento vem dele, né? Então, às vezes a gente tem uma convicção tão forte e essa convicção vem de nós, porque a gente quer sim, né? Mas pelo que a Bíblia está nos ensinando, isso não é fé. Hebreus 11, verso 1, vocês também conhecem muito bem esse verso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é a prova das coisas que se não veem. Esse verso, por algum tempo, me deixou um pouco confuso, porque aqui diz que a fé é o fundamento e a prova. Mas espera aí, eu sempre achei que se eu tivesse prova, eu não precisaria de fé, né? Como assim a fé é a prova das coisas que não se veem? Deixa eu tentar ilustrar aqui com um exemplo. Às vezes, a gente demonstra fé
em algo ou em situações que se a gente raciocinar um pouquinho, a gente não teria fé. A gente não, né, não colocaria aquela fé que a gente chama de fé, mas que na verdade não é. Exemplo, ah, vamos supor que eu precise de fazer uma cirurgia no coração, né? Situação difícil, a gente conhece algumas pessoas que têm dificuldades aí nessa área, no coração, precisam, né, de ajuda. E às vezes no desespero, na vontade de exercitar essa tal dessa fé, a gente coloca uma, uma crença cega na pessoa. Exemplo, eu preciso de fazer essa cirurgia no coração, e aí eu peço oração na igreja. Aí um irmão de muita fé, de muita oração, de muita convicção, um irmão de muito amor, ele diz o seguinte: André, Deus me revelou que eu posso fazer essa cirurgia em você e vai tudo dar certo. Ele vai me usar como instrumento seu. Eu vou fazer essa cirurgia, vai dar tudo certo. Pode acreditar. Tenha fé. E aí? O que eu faço? O irmão não é médico, o irmão não sabe fazer cirurgia, mas ele diz que ele vai me trazer essa cura. Devo ou não exercitar a fé? É, porque se eu não exercitar essa fé, vai dar a impressão que eu não tô tendo fé em Deus. Mas será que isso seria eu exercitar uma crença cega no irmão, bem intencionado, claro, sendo que ele não é médico? Né? Eu tô usando esse exemplo, eu sei que é um exemplo um pouco extremo, mas muitas vezes a gente encontra isso. A gente encontra uma crença que chega a ser absurda. E a gente pensa que isso é um exercício de fé. E não é. Falando de alergia, minha alergia está atacando, viu? Esse pólen esse ano, não sei o que aconteceu, não. Eu vi a Roseli, que você está tendo dificuldade com as frutas e tal. Esse ano o pólen resolveu ficar um pouquinho, né? Ok. Aí o irmão diz que vai curar, vai me fazer uma cirurgia, vai alugar uma sala de cirurgia, vai fazer. Claro que seria um absurdo, todos aqui entendem que seria um absurdo eu exercitar esse tipo de fé, né? Mas sabe que muita gente exercita esse tipo de crença, sabe? É uma vontade de acreditar em algo que obviamente não é verdade. Isso não é fé. De acordo com esse verso aqui que a gente leu, né, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, seria mais ou menos assim. Preciso de fazer uma cirurgia no coração. Oro pela situação e peço a Deus para me encaminhar para um médico que vai resolver o problema, que vai ser usado por Deus. E aí eu procuro, faço minha parte e encontro um médico competente que já mostra que ele tem um bom recorde, boas evidências que ele é um bom médico, né? E baseado nas evidências, nas provas, aí eu coloco a minha fé em Deus que vai usar esse médico, né? A gente tem que também exercitar a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de pensar, porque Deus nos deu uma mente, um cérebro que raciocina. A gente também tem que oferecer a Deus um culto racional, e isso é parte desse culto racional, né? A gente vai colocar a fé, a crença, em situações, em pessoas em que a gente vê evidências de que a pessoa realmente tem capacidade. Aí sim, aí como o plano de Jesus, plano de Jesus sempre foi, a gente pega a nossa capacidade humana, embora muito limitada, e aí junta com a capacidade ilimitada de Deus, e o humano com o divino sempre cooperam juntos.
Ok? Isso é muito importante. Agora, claro que tem situações que a gente está completamente fora, tá fora do nosso controle, né? Claro, quando a situação está fora do nosso controle, Senhor, está nas suas mãos, né? Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que sofre por causa disso, porque exercitam essa fé até sincera, até de coração, mas às vezes ficam desapontados, porque não acontece o que elas queriam que acontecesse. É, um dia eu estava num restaurante com alguns amigos e a gente estava comendo lá, tudo certo. É, e eu percebi que minha comida precisava de um pouco de sal. Beleza, sem problema. Aí eu pedi a um dos meus amigos, me passa o sal, por favor. Aí ele passou o sal, coloquei o sal na comida, continuei comendo, acabou o prato, tal, legal, beleza. A comida ficou mais gostosa. Só que eu percebi que alguns amigos ficaram meio que rindo, assim, né? Sabe? Disfarçando a risada. E a gente tá comendo, tá lá, tudo bem. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa assim? Alguma coisa na minha testa que vocês estão rindo aí? No final, lá fora do restaurante, esse amigo meu botou a mão no meu ombro e disse: André, quando você pediu sal, eu te dei açúcar. Então, história verdadeira. Eu coloquei açúcar na minha comida e a comida ficou mais salgada. Por quê? Porque eu acreditei que aquilo era sal. Agora eu pergunto, não preciso de responder. Isso foi fé? Isso é fé? Eu acreditei que eu coloquei sal na comida e minha mente, que já acreditou que aquilo era sal, fez uma mudança no meu gosto e eu senti a comida realmente mais salgada. É, esse é o famoso efeito placebo, né, que se parece com fé. Tem o gosto de fé, tem o cheiro de fé, mas não é. Isso é simplesmente um truque da mente à base da crença, né? E você sabe, quando você acredita em algo ou não acredita em algo muito firmemente, a sua mente faz aquilo acontecer, né? É igual um machucado. Às vezes a gente se machuca e nem vê, nem percebe. Depois de algum tempo a gente olha, oh, tô com machucado aqui. Aí quando a gente percebe que tá com machucado, ele começa a doer, né? Então, isso não é fé. Isso é um truque, é uma maneira da mente lidar com a realidade que ela vê, né? Um outro exemplo, eu acho muito interessante também, conta essa história, isso está nos registros, né, de medicina e tal, de psicologia. O senhor Wright, isso aconteceu em 1957. Ele foi diagnosticado com linfoma, né? E é um câncer, né? E, claro, todo câncer é uma tragédia, né? A gente tem que lidar com isso. É necessário realmente muito cuidado, a oração, né? Obviamente, a oração, Deus atende às nossas orações, Deus responde às nossas orações. Aliás, Deus atende orações que Ele não atenderia se a gente não fizesse as orações, porque, de novo, a cooperação é entre nós, filhos, e Deus, o Pai, né? Então, vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão lidando com isso, com sofrimentos, não só câncer, mas muita coisa agora com a imigração acontecendo. A gente precisa realmente de colocar as nossas mãos juntas e orar a Deus por esses milagres. Mas essa história do Sr. Wright é uma história muito interessante, porque ele foi diagnosticado com linfoma e ele começou a aparecer com alguns tumores no pescoço, nas axilas que fala, né? Não axílias, sorry. Meu português vocês conhecem, né? Na virilha, enfim, alguns tumores. E aí foi determinado pelos médicos que ele estava em estado terminal. E aquela tragédia, né? Aquela tristeza, os médicos desistiram. E chegou um dia que ele viu, se eu não me engano, ele leu um artigo sobre um remédio novo de câncer. E o nome do remédio era Krebiosen.
isso nos anos 1950. E, de acordo com as pesquisas que ele olhou, ele leu nesse artigo, era um remédio muito forte, muito bom, que tinha tido bons resultados para o câncer, principalmente linfoma. E ele foi conversar com o médico dele e resolveram tentar, né, fazer mais uma tentativa nesse novo remédio que saiu no mercado. E ele ficou todo empolgado, né, porque realmente ia dar certo agora. Tomou o remédio, já na primeira dose, depois, alguns dias depois, todos os tumores já encolheram mais da metade, né? Ou seja, mostrou que o remédio funcionou. E depois de 3 dias, ele já quase não tinha tumor nenhum, já andava, já voltou à vida normal, depois de 3 dias do remédio. Milagre, né? Depois de 10 dias ele teve alta. Aí foi embora. Cancer free, como eles dizem, né? Alguns meses depois, ele viu um outro estudo, uma reportagem, aliás, no jornal, dizendo que aquele remédio, o Krebiosem, era um remédio falso, que não tinha efeito nenhum, foi um estudo enganoso e, e aquele remédio não era nada, não adiantaria nada. O que que aconteceu? O câncer voltou e alguns dias depois o Sr. Wright morreu. É história verdadeira. Então, o que que curou aparentemente o Sr. Wright do câncer? Foi fé, foi a crença, foi o engano, foi o poder da mente? O que que foi? Então, são mistérios realmente que existem no mundo aí da medicina, da psicologia. É, Me lembra até um verso quando Jesus diz para uma senhora que... Tem até esse verso aqui, aliás, eu coloquei ele antes aqui. Acho que está em Marcos 5. Deixa eu ver se eu acho aqui essa... ah, não está em Marcos 5. Ah, eu acho que está em Marcos 5 mesmo. Ah, Verso 34. Jesus disse: Filha, a sua fé salvou você, né? Vá em paz e fique livre desse mal. Será que Jesus estava se referindo a esse tipo de crença de, sabe, a sua fé te salvou, né? Pode ser, de novo, Jesus, ele é muito, ah, ele é muito compassivo, ele é muito misericordioso e muitas vezes a gente não, por isso que a gente não pode julgar. Muitas vezes a gente está exercitando uma crença que não é fé, mas Jesus até honra isso. Não sei se você já viu, com certeza alguns aqui já viram aquelas pessoas que, com toda sinceridade do coração, vão a algumas igrejas, que a gente sabe que são igrejas não tão corretas, que tomam vantagem das pessoas, que até roubam das pessoas, mas às vezes algumas pessoas se curam. Né? Às vezes tem até aquela questão de colocar um copo de água em cima da televisão na época, né? Hoje em dia não tem como equilibrar o copo d'água em cima da televisão, né? E a pessoa com sinceridade faz uma oração, acredita nas palavras do pastor, que é até um ladrão às vezes, né? E a pessoa se cura. Não podemos julgar, porque Jesus ele pode usar até essa fé, que não é a fé verdadeira, vamos dizer, para curar as pessoas. Né? Então, não podemos julgar ninguém. Claro, a gente está aqui para aprender, e Deus ele sempre nos encontra onde nós estamos. Né? Então, em todas as igrejas existem várias pessoas com sinceridade que exercitam o que eles pensam ser fé, que na verdade não é, mas Deus honra isso aí. Então, para a gente terminar aqui, o que que a fé não é? O que que não é fé? Fé não é efeito placebo, como eu ilustrei aqui com alguns exemplos. O fé também não é a presunção. Né? O que que é a presunção? A presunção é o seguinte: eu entro no carro para ir para o trabalho, não coloco o cinto de segurança e faço uma oração: Senhor, me proteja. Não preciso de colocar o cinto porque Deus vai me proteger. Se eu colocar o cinto de segurança, isso é falta de fé. Cuidado com isso.
Lembra que a fé você tem que exercitar a sua mente também, o seu culto racional também, né? E fé também não é impor a minha vontade na vontade de Deus, né? Às vezes eu preciso abandonar um hábito errado, às vezes eu tenho uma opinião enraizada, assim, às vezes eu tô até, isso acontece muito, eu tô às vezes namorando com uma pessoa que não é da igreja, não acredita, que é um ateu, às vezes uma pessoa bem difícil de lidar, e eu faço oração, Senhor, se for da sua vontade eu casar com essa pessoa, cuidado, isso não é fé, você está tentando impor a sua vontade na vontade, Deus já revelou isso aí, Deus já mostrou. Paulo caiu nesse erro quando ele matava os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus, né? Estava colocando a vontade dele na vontade de Deus. Fé também não é rejeição de evidências, né? Aqui a gente já está acabando, né? É, né? Às vezes, tipo assim, a gente faz um exame e aí o médico diz, olha, você tem que parar de comer açúcar, porque senão você vai ficar com diabetes. Aí eu pego aquele prato assim de sobremesa, de pudim com sorvete, né? Aquela delícia e faço oração, Senhor, abençoe esse alimento para que não me faça mal. Então eu não vou ficar com diabetes. Gente, cuidado, Deus já mostrou o que tinha que mostrar e a gente às vezes tem que exercitar um pouco de autocontrole, né? Enfim, fé também não é superstição, né? Como eu falei, esse exemplo de colocar o copo em cima da televisão, acreditar às vezes na oração mal intencionada das pessoas, e às vezes a gente fica meio confuso com isso, embora Deus honra, claro que Deus honra, mas a gente também tem que aprender a confiar mais em Deus, menos nas pessoas, a esse sentido, né? Enfim, ah, espero que isso nos ajude a ter um pouco mais de discernimento, até com relação ao exercício da fé. E amanhã a gente vai entrar na conclusão, o que que a Bíblia realmente nos diz, o que é a fé verdadeira e que isso possa confortar o coração de cada um, que a gente possa exercitar nesses últimos dias a verdadeira fé. E quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé em meio de nós, em meio dos seus filhos do Go Six, e que a gente possa ajudar as outras pessoas a exercitar essa fé maravilhosa num Deus que sempre responde. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa reunião. Nos ajude a realmente exercitar nossa fé em Ti. Nos ajude, Pai, a ter o discernimento para que a gente possa ser confortados por Ti, entendendo que mesmo às vezes quando alguma situação acontece que não é da nossa vontade, para que a gente possa confiar plenamente em Ti, na Sua vontade, no Seu milagre, e que a gente possa também compartilhar essas verdades a pessoas ao nosso redor que estão tão sedentas, estão precisando de um conforto especial, de uma certeza especial. E essa certeza só pode vir de Ti, Pai. Perdoe nossas falhas, abençoe cada um no dia de trabalho, dia de estudo, as atividades de cada um, que o Senhor possa abrir as portas que precisam ser abertas e fechar as portas que precisam ser fechadas, Pai. Nos ajude a confiar em Ti a cada momento. Perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém.